um dos acidentes mais macabros da história do transporte rodoviário. Por que existe uma mística tão grande com relação a esta fatalidade que deixou 42 vítimas fatais? Como que depois de um sinistro, uma história macabra acaba surgindo? Hoje você vai ver os mistérios envolvendo o acidente com o ônibus da aviação Itapemirim, ocorrido há mais de 20 anos atrás, e a mística por trás do carro 5813. Está no ar o Expresso Alerta Mistério. – 2025 marca a data de 21 anos de um dos mais trágicos acidentes do transporte rodoviário do Brasil. Um caso terrível envolvendo um ônibus da aviação Itapemirim, considerado um dos piores e mais macabros acidentes da história do nosso país, ficando marcado na história e servindo até hoje como parâmetro para outras ocorrências. Tudo começou no dia 20 de fevereiro de 2004, uma sexta-feira, época de carnaval. As viagens de ônibus em todo o Brasil estavam em alta, devido às festividades. Por ser uma sexta-feira, muitas pessoas queriam aproveitar o final de semana para viajar e curtir a folia. Mas um fim de semana que parecia ser de alegrias, acabou se tornando um pesadelo. A soma de todos os azares possíveis se uniram e resultaram num raio fulminante em cima de um ônibus da Itapemirim. O clima era de azar e medo, mesmo não sendo uma sexta-feira 13. Foi atrás da polícia, viemos até o local, ninguém via nada. Quando o corpo de bombeiro chegou, já era mais de 8 horas da manhã. Foi que identificou que tinha um ônibus lá embaixo. Nossa jornada começa no Ceará. O veículo da aviação Itapemirim, de prefixo 40229, um monobloco Mercedes-Benz do modelo O400 RSD, ano 1995, partia de Fortaleza rumo a Salvador, na Bahia. Não era um ônibus velho, pelo contrário, era um ônibus com pouco tempo de uso, cerca de 9 anos. O serviço oferecido era o Starbus, um dos mais completos da empresa. Na noite daquela sexta-feira, 42 pessoas deixavam a capital cearense, rumo à capital baiana, na expectativa de encontrar parentes e amigos no destino final. O destino, no entanto, não foi completado. Eu era capitão, comandava a guarnição, os bombeiros de Iguatu, e ao chegar no local a gente não se deparou com absolutamente nada, ou seja, o ônibus estava completamente submerso. Após os meus bombeiros fazerem os primeiros mergulhos, foi que a gente realmente constatou que o ônibus estava ali e tinham muitas pessoas mortas naquele local. Após sair da rodoviária de Fortaleza, o veículo adentrou a madrugada, rumo à capital baiana, já no sábado, dia 21. Os passageiros a bordo mal sabiam que estavam vivendo seus últimos momentos de vida. O veículo seguia viagem pela BR-116, a mais de 500 quilômetros de Fortaleza, na altura do município de Barro, já na divisa entre os estados do Ceará e da Paraíba, próximo a Cajazeiras. De repente, o ônibus saiu da pista e caiu dentro de um açude, chamado de Cipó, ficando totalmente submerso. Até hoje, o acidente é rodeado de místicas e mistérios. Não se sabe as reais causas do ocorrido e como toda a fatalidade aconteceu, permanecendo um mistério. Uma falha mecânica? Direção perigosa do motorista? Ou algum obstáculo na pista? Não sabemos. Nenhuma hipótese pode ser descartada,
assim como nenhuma pode ser confirmada. Na época, a manutenção da aviação Itapemirim era considerada uma das melhores do país. Então acaba sendo difícil acreditar que foi uma falha mecânica, como por exemplo, uma falta de freios ou uma pane no veículo. Falta de freio é difícil confirmar porque esse modelo tinha 2 estágios do freio motor, tinha freio a ar, o freio de mão e a própria redução de marchas, que acaba reduzindo a velocidade, sendo improvável ter sido uma falha mecânica relacionada ao sistema de freios. O freio só deixa de atuar quando a velocidade se torna extremamente perigosa, criminosa e irresponsável, se tornando um ato de imprudência e desrespeito. É sempre bom lembrar que a viagem deste acidente ocorreu em um período de festividades. E normalmente, em épocas assim, as empresas de ônibus abusam de seus motoristas, e muitos viram a noite rodando pelas estradas. Será que naquele fatídico dia, o motorista não dormiu ao volante por estar muito cansado? É uma possibilidade. Não podemos descartar também alguma possível atitude irresponsável do motorista na condução do veículo. Será que ele estava respeitando os limites de velocidade ou houve uma condução insegura? Podemos citar também o trecho da rodovia em que o ônibus trafegava. Há vários relatos de que o ônibus trafegava em trechos bem ruins da rodovia, com desníveis, buracos e até crateras. No entanto, é uma justificativa pouco plausível. Isso porque você não pode responsabilizar diretamente um buraco na rodovia como a causa de uma tragédia destas proporções. Até porque, mesmo trafegando por estradas bem ruins, acidentes deste tipo nunca tinham ocorrido anteriormente, não somente com a aviação Itapemirim, mas também com outras companhias de transporte rodoviário. Será que também não havia algum obstáculo na pista? É outra hipótese. No fim das contas, é um acidente inconclusivo, de grande mistério. Infelizmente, ninguém a bordo daquele ônibus voltou para contar história e explicar como que tudo aconteceu. Testemunhas que passavam pelo local, no mesmo momento em que o ônibus, e que viram todo o desenrolar do acidente, afirmam que a rodovia foi um dos principais motivos, havendo diversos problemas na pista, obrigando o motorista a andar em zigue-zague, percorrendo uma estrada escura, sem sinalização e sem qualquer tipo de referência. O motorista, segundo testemunhas, teria perdido o controle da direção, o veículo rodou e saiu da pista, caindo no açude. Quando o motorista viu que poderia ter reagido à situação precária da estrada, já era tarde demais, e o controle do ônibus não estava mais em suas mãos, com a queda na água do açude sendo fatal naquela madrugada, matando os 42 passageiros que estavam a bordo. Há relatos de pessoas terem ouvido gritos, choros e muito desespero vindos daquele ônibus, nos minutos finais de vida de 42 pessoas. O coletivo, equipado com ar-condicionado, tinha janelas lacradas, o que não ajudou na saída dos passageiros. Os martelinhos de emergência não funcionaram, e o peso das pessoas no ônibus ajudou no afundamento do coletivo. Nem é preciso muita imaginação para perceber o desespero das pessoas dentro daquele ônibus. Pela viagem ser à noite, no momento do afundamento, os ocupantes a bordo foram acordados no susto. A maioria das pessoas estava dormindo. Isso contribuiu para que ninguém se salvasse. Com uma total escuridão e um corredor estreito, as pessoas foram jogadas uma sobre a outra, transformando aquela situação em um grande caos, com ninguém sabendo o que fazer, gritando e implorando por socorro.
já na manhã de sábado, foi montada uma força-tarefa de resgate dos corpos das vítimas, integrando várias forças da região. Segundo os bombeiros, o resgate dos corpos foi de extrema comoção, principalmente pelas pessoas que estavam no local do ocorrido, acompanhando o trabalho dos mergulhadores, já que haviam crianças dentro daquele ônibus. Foram mais de 48 horas de resgate. A tragédia foi tanta que o carnaval em Barro naquele ano foi suspenso e cancelado, e um luto oficial de 3 dias foi decretado. Um guincho foi usado para a retirada do ônibus da água, e o mesmo foi encaminhado para o pátio da aviação Itapemirim. Em seguida, a Polícia Civil iniciou o trabalho de perícia para entender o real motivo do acidente. Olha, o que mais chocou foi porque a gente não imaginava que tinha naquele ônibus tanta gente, né? E falando da operação em si, que chocou também a gente bombeiro, é porque também tinha crianças. A gente resgatou pessoas onde estavam agarrados com seus filhos, com seus entes queridos, na possibilidade de salvá-los. O laudo da perícia, finalizado em 24 de março daquele ano, informou que não conseguiu identificar o real motivo que teria levado o motorista a desviar o trajeto do ônibus de forma brusca e jogá-lo no açude. O laudo também apontou uma falha no sistema de segurança do ônibus. Os passageiros não conseguiram sair do veículo por falta de informação e de visualização das saídas de emergência, que não tinham iluminação. Todos a bordo, incluindo o motorista, morreram afogados. Segundo os peritos do Instituto de Criminalística do Ceará, das 4 saídas de emergência disponíveis nas laterais do coletivo, na região das janelas, 2 estavam desobstruídas, mesmo após o ônibus tombar para dentro do açude. Para tanto, seria necessário puxar 2 alavancas vermelhas, que servem para soltar a borracha de vedação das janelas. No escuro e debaixo d'água, sem saber se existiam as saídas de emergência, que não tinham iluminação, as 42 pessoas morreram afogadas. As alavancas de emergência se mantiveram intactas. Marcas de chutes no teto do ônibus e próximas janelas mostram que os passageiros tentaram sair, mas não conseguiram. O perito Lauro Rocha disse naquela época que a partir desse acidente, as autoridades deveriam pensar em mecanismos que tornassem as saídas de emergência dos ônibus mais rápidas e fáceis de serem usadas, mesmo no escuro. A perícia testou uma das alavancas de emergência, do lado direito do ônibus, por onde os passageiros poderiam ter saído, e verificou que ela não apresentava defeito. Rocha também afirmou que foi descartada a hipótese de que a pressão da água, do lado de fora, teria impedido a abertura das janelas, isso porque os vidros do lado esquerdo quebraram com o acidente. E logo o ônibus ficou cheio de água, igualando a pressão interna à pressão externa. Na rodovia onde o ônibus trafegava, foi verificado pela perícia que haviam marcas de pneus, que podem ser de carros pequenos ou de carroças. Portanto, se pressupõe que o motorista do ônibus possa ter desviado de alguma coisa. O diretor técnico-científico da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, Francisco Simão, disse na época que não tem como saber se o motorista dormiu ao volante no momento do acidente e como que realmente a fatalidade aconteceu. Quando a perícia foi finalizada, a diretoria da Itapemirim estava reunida junto aos policiais e não se manifestou sobre o laudo. Lá naquela época, durante o problema com o acidente, havia um boato de que a maioria dos passageiros tinha ido para a frente do veículo para terem alguma chance de salvamento, de forma desesperada. No entanto, na época, essa possibilidade não foi confirmada. Até hoje não se sabe a verdadeira história e a causa desse acidente, se tornando um grande mistério. O que se tem são relatos de pessoas que passavam pela região, o laudo da perícia e teorias que foram criadas ao longo desses anos. Entre as teorias, muitos falam inclusive do motorista ter sofrido um ataque cardíaco.
através de um feirante que vinha acompanhando o ônibus atrás, aí avisou no posto e o posto passou para a gente e a gente começou a correr atrás de saber o que tinha ocorrido, se era verdade, se não era. Pelo menos um alambrado de contenção, uma coisa assim, não temos. Aqui nós não temos nem o rosto. Você vê que está ali o memorial dos falecidos, levaram até a placa de bronze que tem ali, que eu vi agora, que até a placa de bronze que constava o nome de todos os falecidos, não tem mais, né? Aí aqui nós não temos uma limpeza, não temos um rosto, não temos nada. Após o término da perícia, o veículo foi liberado e a aviação Itapemirim, tentando abafar o caso na época, afinal, tinha sido até então o pior acidente envolvendo a empresa, em anos de estrada, retirou rapidamente o ônibus de circulação. Esse acidente, de certa forma, manchou a imagem da Itapemirim perante os passageiros e perante a mídia, colocando em xeque a qualidade e a segurança da empresa, mesmo o laudo do acidente ter sido inconclusivo. Será que a manutenção realmente era boa? Muita gente na época ficou com essa pulga atrás da orelha. Na tentativa de apagar esse trecho de sua história, a empresa pegou o veículo que foi acidentado, retirou a carroceria do mesmo, vendeu ela como sucata e reaproveitou o chassi e o motor. Até porque esses componentes não tinham sofrido muitos danos. Passado um tempo, o chassi do veículo acidentado foi posto em uma carroceria mais nova, de fabricação da Marco Polo, do modelo Paradiso G6 1200. O prefixo escolhido foi o de número 5813, do serviço Golden. Em outras palavras, a Itapemirim pegou um chassi de um ônibus antigo, dos anos 90, reformou ele, deu uma retificada e o colocou numa carroceria mais nova. Hoje, essa prática de você pegar um chassi de um ônibus velho e colocá-lo num ônibus novo é proibida no Brasil, mas naquela época era permitida. Havia na época um comentário de quais métodos foram usados pela Itapemirim na retirada desse chassi. Isso porque o veículo que foi acidentado era um monobloco, onde a carroceria e o chassi são uma única peça, difícil de serem separados. Normalmente, aqui no Brasil, um ônibus é dividido em duas partes, chassi e carroceria. A carroceria é feita por uma fabricante, o chassi feito por outra. Neste caso, tanto a carroceria quanto o chassi eram feitos pela mesma montadora. Fabricantes de carrocerias temos muitas no Brasil, entre elas, por exemplo, Marco Polo, Comil, Buscar, Caio, entre outras. No ramo de chassis temos, por exemplo, Volvo, Scania, Mercedes e Volkswagen. Cada uma tem seu foco na produção, e no fim das contas, as peças se unem para a formação do ônibus. O coletivo do acidente era um monobloco, fabricado exclusivamente pela Mercedes-Benz. Tanto a carroceria, tanto o chassi, eram produzidos pela Mercedes. Hoje, esse tipo de modelo não existe mais no Brasil. Com o 5813 nas ruas, criou-se um mistério por trás desse ônibus. Pode até ser mera coincidência, mas será que o número 13, no prefixo, não tem relação com a sexta-feira 13? Fica um mistério. Mas, por muitos anos, esse ônibus atormentou passageiros, motoristas e funcionários da Itapemirim em todo o Brasil. A história, que até aqui já é macabra, fica ainda pior. Carro novo? Nem tanto. A placa do ônibus do acidente, MRD 4215, também foi reaproveitada no 5813, deixando no novo ônibus as marcas de um triste episódio da história do transporte brasileiro. As marcas de uma tragédia dessas proporções não se apagam do dia para a noite. O 5813 passou a compartilhar histórias misteriosas de medo e pânico. Foi relatada por diversas vezes, principalmente no período noturno, gritos de desespero, de medo e de muito pânico dentro deste ônibus. Gritos implorando por socorro, de pessoas que saíram de casa para curtir uma viagem e que, infelizmente, acabaram não voltando. Por muito tempo, esse ônibus foi rodeado por essas lendas. Em 2020, devido à pandemia de Covid-19, o 5813 foi retirado de circulação,
servindo apenas como doador de peças para outros modelos da Itapemirim. Já em crise financeira, a Itapemirim, dentro de seu plano de recuperação judicial, realizou o leilão do veículo e se desfez dele na frota. No entanto, ele ainda aparece registrado no nome da empresa, possivelmente já em estado de sucata. Não se tem informações concretas do que realmente foi feito com esse ônibus. Os últimos registros são do ano de 2020. A maioria dos relatos dão conta que esse ônibus foi desmanchado. Para este vídeo, o canal solicitou o levantamento da placa do ônibus para saber a real situação do veículo. Ele ainda se encontra registrado no Detran do Espírito Santo, onde a Itapemirim concentrava suas operações. Inclusive, ele tem pendências financeiras junto ao Detran. Bom, atualmente, a aviação Itapemirim, como conhecíamos, não existe mais. A empresa teve falência decretada em setembro de 2022, com dívidas na casa dos 2 bilhões de reais. O fracasso da companhia aérea, desvio de verba e crimes falimentares também foram os principais fatores para a falência da empresa. Passados alguns meses, as operações foram arrendadas pela empresa Suzantur, que utiliza o nome Nova Itapemirim, investindo em modelos de ônibus mais novos, mais tecnológicos, na retomada de linhas e na expansão de serviços. Sobre o acidente de 2004, podemos concluir que ele é considerado na história um dos mais sinistros do Brasil, por todas as suas mortes e o seu cenário de desespero ocorrido no salão de passageiros, naqueles minutos tenebrosos, se tornando o acidente mais macabro do Brasil envolvendo ônibus, e um dos piores em questão de mortes no transporte rodoviário. Termina aqui o nosso Expresso Alerta Mistério. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e ative as notificações. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada. Aqui você confere diariamente notícias e informações do mundo rodoviário. Até a próxima. A gente se vê.